Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo para o nosso Mulheres na Habitação, histórias que inspiram. Durante esse ano de 2026. Nós vamos mostrar quem são as mulheres empreendedoras que estão fazendo os cases de sucesso na habitação, na construção, no mercado imobiliário de Goiás. Nossa entrevistada de hoje é Mariana Costa, sócia-diretora da NAI Investimentos do Grupo Tropical. Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você já vem de uma família, né, de construtores, de empreendedores da Tropical. Você faz parte da segunda geração. Você tem uma história aí que é da segunda mesmo, mas vamos falar da segunda geração para simplificar. Como foi que você viu o seu caminho? Como foi que você se interessou por esse mercado? Bom, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês, compartilhar essa história um pouquinho. Na verdade, eu sou mais nova do que a Tropical, né? Então, quando eu nasci, a Tropical já existia, e a Tropical para mim era quase que um parque de diversões, assim, quando eu era pequena, porque à tarde minha mãe precisava ir comigo para os lugares, eu ficava lá. Lembro lá de quando a Tropical era na Avenida Tocantins e antes era pré-computador, né? Uhum. Então ficava aquele monte de fio assim das matricial, das impressoras, dos telefones, eu achava divertido demais. Então, eu acho que o interesse apareceu, na verdade, muito focado nas relações familiares, né? Porque foi ali que eu cresci, então, meeting de corretores. O pessoal fazia nos fundos da casa da minha avó, no começo, tinha muito encontro no sobrado, que minha avó morava no setor sul, então, para mim, era uma história muito... Eu achava muito bonito ver a construção da cidade feita com tanto amor. E de uma forma tão próxima, né? Assim, feita por uma família para as famílias. Então, isso que me interessava muito, a história, a comunidade, o que estava ali por trás daquelas histórias de construção da cidade, das habitações, dos lotes. Era gente fazendo trabalho para gente. Então, aquilo ali que eu achava muito bonito. E quando é que você faz a sua escolha profissional? Ai, isso também foi uma trajetória que veio desde quando eu era criança, assim, desde pequena. Porque quando eu tinha 11 anos, a gente começou um programa que minha mãe iniciou na empresa, né, de sucessão. Então, a gente começou até a participação como ouvinte, né, em algumas reuniões. Então, a primeira reunião de conselho que eu já fui na minha vida, eu tinha 11 anos. Você E entendeu alguma coisa? eu entendi a beleza de estar Ah, naquele lugar, ah. sabe? Eu sempre achei Você assim, gostou do ambiente? eu achava muito, muito bonito ver aquelas pessoas sentadas, conversando, discutindo, para poder chegar num lugar comum, para construir alguma coisa que fosse em prol da comunidade, dos colaboradores. Então, eu achava aquilo muito mágico, sabe? E aí foi um processo natural. Minha mãe, que ficava muito à frente, ela era, na época, né, diretora de desenvolvimento organizacional. Então, e eu sempre muito próxima dela, sempre via ela falando com muito amor da sucessão e planejamento sucessório e de profissionalização, preparação da gente para o mercado. E aí, com essa convivência com ela, a primeira coisa que me surgiu, assim, a primeira necessidade que me surgiu foi de me formar fora da empresa, profissionalmente, né? Por quê? Porque quem é filho de dono que já trabalhou dentro da empresa do dono sabe como é que é. Para mim, era muito desafiador, assim, eu achava que... O que é natural, né? Não, acho que é muito natural isso, de às vezes, assim, é um erro que a gente, num lugar, fora da empresa, a gente comete um erro, a gente tem um feedback mais realista, digamos assim, eu sentia que às vezes as pessoas ficavam meio sem jeito de me falar coisas que seriam, no final das contas, para Uhum. meu crescimento profissional. E não só por isso, mas principalmente porque eu queria ver outras coisas, outras realidades. Eu queria entender como é que outras empresas funcionavam, eu queria entender como é que outros mercados funcionavam, coisas diferentes. Eu sempre gostei muito do diferente, sempre gostei de aprender coisas novas. Então, como eu cresci muito, assim, na minha adolescência toda, muito próxima da Tropical, quando eu fui começar, fiz estágio na Tropical,
Fiz estágio na Identidade, na época, na empresa de agência. publicidade, na agência. Fiz estágio também em outros lugares. E aí senti a necessidade falei, não, eu quero sair um pouco de Goiânia, quero ir para São Paulo, porque eu queria ver coisa diferente, coisa nova e coisa que eu considerava assim, né, deixa eu ver como é que é em grandes empresas, como é que funciona para eu entender gestão empresarial diferente do que eu já sei, né, que eu já tinha acompanhado ali durante a adolescência toda. Eu e minha mãe, a gente sempre conversou muito a respeito da empresa, a respeito de organização e processos organizacionais. E aí eu queria aprender coisas diferentes. E também porque é uma empresa familiar, então o almoço de domingo na casa da minha avó sempre virava uma reunião. Então eu tava, assim, né, reunião entre aspas. Então eu estava sempre aprendendo com a minha família a respeito do mercado. E aí eu senti do negócio também. E do negócio, de empresa, né? E aí eu senti a necessidade de aprender uma coisa diferente. Aí quando eu me formei, eu fui para São Paulo. Fui trabalhar numa consultoria lá, fui fazer MBA também, porque eu queria fazer fora. Em quê? MBA em gestão empresarial, né? E você formou em quê? Eu formei em Relações Internacionais. Okay. Eu tenho 2 faculdades, né? Relações Internacionais e depois eu fiz Direito. Mas aí na época eu fui fazer MBA em São Paulo, porque eu também sempre quis estudar em faculdade de ponta. Eu gosto muito, eu sou muito sedenta por poder aprender coisa com gente que sabe muito mais do que eu. Então, eu gosto muito de aprendizado e eu gosto muito da academia, sabe? Então, eu ir para a FGV também foi um ponto que eu queria bastante. Eu queria estudar administração de empresa dentro de uma faculdade que fosse de linha, né, de ponta. E aí fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo, e aí na época, quando eu fui voltar, o que eu senti também de necessidade foi de, não, agora eu quero começar uma empresa minha, para poder sentir na pele o que é ter uma empresa, você fazer ela crescer lá do zero, entender como é que é o dia a dia, o processo em que basicamente você tem você e você mesmo, né? Que você é o dono, o gerente, o coordenador, o estagiário. Não. A holding existia, okay, né? A holding da Tropical. Aí a Tropical são 4 irmãos, então a gente tem 4 holdings, eu fico em uma delas que é a ANAI. E ela já existia. Era uma agência de intercâmbio, eu abri uma agência de intercâmbio. E aí, abri ela do zero. Eu tinha um sócio, que foi um colega que estudou comigo, o Luiz Gustavo. E quando eu saí da sociedade, eu vendi a minha parte para ele. A gente era a nona ou 8ª maior loja do Brasil, em volume de vendas. Qual era? Road Study, que ela chamava. Aí, depois da pandemia, teve alguns problemas. Aí ele continuou a gestão e eu acho que, não sei como é que ficou hoje, mas na época, quando eu vendi para ele, a gente era a 9ª ou 8ª maior do Brasil. A nossa unidade de Goiânia, né? E aí, na época, eu fiz parte do comitê de marketing, que era nacional, então a gente pensava a estratégia de marketing da rede como um todo. Eu tinha outros assentos, eu era um dos assentos, né? Que foi uma escola muito grande para mim também. E aí, depois disso, foi que, quando eu vendi, aí eu fui para dentro da operação do Tropical. Você já sabia que você iria para a Tropical? Não, as coisas foram muito orgânicas, assim, foram acontecendo da forma como elas... Eu não tinha um plano, assim, de ano tal, ou quando acontecer tal coisa, eu vou para dentro do Tropical. O que eu sentia era que eu queria ir para dentro do Tropical quando eu tivesse bagagem profissional suficiente para poder estar lá dentro. Porque eu sempre entendi que os meus tios e minha mãe eram as maiores referências que eu tinha de profissional, assim, eu sempre admirei muito eles, né, os meus 3 tios e minha mãe. E aí eu falei, bom, eu preciso, para poder estar à altura aqui, eu tenho muito chão para poder andar, né? E aí o dia que eu senti que, de fato, eu tenho bagagem profissional suficiente para contribuir com a empresa, com o negócio, aí eu acho que é o momento. Então, e aí você entrou na Tropical quando e para fazer o quê? Foi em 2012 ou 2013. Aí na época... então você combinou a sua empresa com a Tropical, em período ou não? Assim, a vida toda a Tropical sempre esteve na minha vida. Então, quando eu estava em São Paulo, eu sempre participava de reunião de conselho. É uma característica da Tropical, né? Por exemplo, o Antônio Carlos mesmo, seu tio, né? Ele lá no Pará, tocando fazenda no Pará, ele nunca deixou de se preocupar com a Tropical em Goiânia, mesmo 1000 e tantos quilômetros, isso nos anos
80, né? Que a comunicação não era o que é hoje. Então, é uma característica, né? Assim, toda a família podia fazer o que for, mas estão de olho ali na empresa mãe, né? Eu acho, desde pequeno eu sempre escutei, né, que quem engorda o gado é o olho do dono. Então, a gente sempre tentou, assim, na família, isso foi sempre muito dito, muito combinado, de que as pessoas tinham que estar lá porque queriam e também que se aquilo é nosso, que a gente tem que cuidar, não são outras pessoas, né, que tem que cuidar. Então, de alguma forma, a gente está sempre envolvido, seja... E aí tem momentos na vida de cada um. Então, eu tenho uma prima, por exemplo, que mora no Rio, mas ela está sempre em reunião. Hoje em dia é bem mais fácil, né, com a internet. Mas a vida inteira, nunca houve um momento da minha vida em que eu me afastei 100% da Tropical. Isso nunca existiu. Então, eu sempre participava de reunião, seja reunião de conselho, mas quando você pulou para dentro, foi em 2012. Em 2012. Fazer o quê? Na época, aí, a gente fez uma combinação e eu fui ajudar na aprovação de um dos empreendimentos. Então, que foi qual? Ainda está sendo discutido, né, que é o Antares, o aeroporto. E aí, na época, foi muito bacana, foi muito legal. Assim, a gente ia lá, ainda era fazenda, né? Naquela data lá, ainda estavam os terrenos, ainda não tinha começado a abrir a pista e tal. Então, a gente ia para conversar com os terreneiros, tomar café, comer pão de queijo com eles. E é um aprendizado de como construir relações, como construir negócios e como... acho que cuidar também das pessoas que acreditam na gente, né? De alguma forma. Então, eu ficava muito diretamente ligado na aprovação com Antares, com outras pessoas, né? E aí, sim, eu comecei a realmente, efetivamente, a trabalhar dentro da holding junto com a minha mãe. Também muito mais como nessa época lá, né? Aprendiz do negócio todo. E aí, ao longo do tempo, eu fui assumindo cada vez mais responsabilidades. E aí, o formato da empresa também foi mudando. Quando foi em 2021, 2019, porque aí depois, nesse tempo, em 2018, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu fiz um mestrado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, no Vale do Silício, em Direito e Tecnologia, porque aí eu já tinha formado em Direito também. E aí, quando eu voltei em 2019, eu assumi uma coordenação do marketing institucional, que a gente faz um revezamento, né? Todo ano é de uma das 4 holdings que toma conta. E aí, em 2019, eu assumi, 2019, 2020. E aí, em 2021, eu comecei a fazer um trabalho também de administrativo financeiro junto com o Fernando, na empresa, na Beta, né, da plataforma de aprovação do Antônio Carlos, e sempre na minha holding, né? E aí, de 2 anos para cá, eu continuo fazendo uma parte administrativa e financeira na Beta e atualmente, desses 2 anos para cá, eu acumulei o cargo também oficialmente, assim, minha mãe gosta muito do nome, eu não me apego muito, mas ela fala de você é a CEO da NAI. Mas eu fiquei nesses últimos 2 anos aí com a parte administrativa e financeira da holding também. Fala um pouquinho dessa holding, que é uma das 4 holdings. Então, que foi o processo natural da Tropical, né, ao longo dos anos? O movimento da Tropical sempre foi muito orgânico, né? Sempre foi muito assim, aonde que a gente quer ir levando as coisas e a gente foi levando. Então, nesse processo esse ano a gente vai fazer 50 anos, né? Foi 15 ou 16 anos atrás que cada um dos irmãos abriu as holdings, né, com seus filhos. E aí, a nossa plataforma é a ANAI, tinha outro nome, a gente mudou, que é minha, somos eu e minha mãe. E essa empresa é quem participa nos empreendimentos. Então, o meu papel é de averiguar, checar ou acompanhar, acho melhor falando, acompanhar cada um dos empreendimentos que a Tropical tem, né, de sociedade, porque a gente é sócio via as holdings. Então, tem que fazer todo o acompanhamento desses empreendimentos enquanto sócia investidora neles. Então, a gente participa das reuniões de todos os empreendimentos, ou a maioria deles, né, assim, porque, enfim, tem conflito de agenda.
Mas a gente participa dessas reuniões de prestação de contas, para entender como é que é o movimento do empreendimento, para que lado que ele está indo, para a gente entender a parte comercial. E aí tem as empresas que fazem a gestão lá operacional no dia a dia. A gente fica enquanto estrategista, digamos assim, né? A gente pensa na estratégia do empreendimento junto com quem está ali no operacional do dia a dia. E aí, eu e minha mãe, e isso vale para todos da família, não só para nós, e a gente também tem alguns empreendimentos, alguns investimentos que são fora do mercado imobiliário. Então, no nosso caso específico, a gente atualmente investe também numa startup que pesquisa um remédio para câncer de mama. É uma molécula muito específica, muito bacana, um trabalho muito bonito, cientistas de São Paulo, para um tipo de câncer muito agressivo, de câncer de mama. A gente também investe em uma startup que faz entregas em CEPs que não existem no mapa, então são pessoas, por exemplo, uma pessoa lá numa comunidade no Rio de Janeiro faz uma compra na Magazine Luiza, ela não consegue entregar, a Magazine Luiza não consegue fazer aquele trabalho de logística porque aquela pessoa não tem CEP. Então ele tem que entregar em outro lugar. Essa startup faz essa última que o pessoal chama last mile, né? Então a gente investe nessa startup também e temos alguns outros investimentos que são fora do mercado imobiliário. Mas é pouca coisa, o nosso grosso mesmo é no mercado imobiliário. Tá, e agora, como uma última pergunta, o que você diria para uma mulher que está querendo empreender no mercado imobiliário, que está entrando, que está vendo que tem uma oportunidade, que tem um campo, mas não sabe por onde começar, não sabe se vai ser bem aceita, é um mundo que ainda é um mundo muito masculino. O que você diria para essa pessoa? Faz com amor e faz. Coragem, né? Atuar com coração, porque eu acho que o mundo inteiro, todos os negócios, todas as cidades, a comunidade, a sociedade em geral precisa cada vez mais da atuação profissional das mulheres. A gente tem uma sensibilidade, tem um pensamento diferente que é o do homem, natural, né, que tenha, e eu acho que são visões complementares que ajudam não só o negócio a ser mais rentável, como a comunidade a ser um lugar melhor. Então, acredite no seu sonho. Eu acho que a gente nunca deve parar de sonhar na vida. Acredite que vai acontecer e trabalhe muito duro para que aquilo aconteça. E no mercado imobiliário específico, para além disso, isso vale para tudo, mas no mercado imobiliário, faça boas conexões. Eu acho que no mercado imobiliário ninguém faz nada sozinho. Relacionamento. Só que relacionamento verdadeiro, sabe? Eu acho que tem vários grupos no Relacionamento mercado. que não é verdadeiro, eu acabei de ler isso agora. Relacionamento que não é verdadeiro, que não é que você... Que relacionamento que não é verdadeiro é interesse. Né? Interesse, assim, interesse tem menos valor do que um relacionamento verdadeiro que envolve outros valores, né? Uma coisa que eu aprendi muito no mercado imobiliário é que quando duas ou mais pessoas têm realmente o mesmo propósito para fazer alguma coisa, realmente o negócio sai. E aí coisas muito bonitas acontecem. Então, e eu acho que isso é uma coisa que eu encontrei no mercado imobiliário, que é a minha percepção, de que as pessoas realmente elas estão procurando pessoas que abracem um projeto juntos e que tenham a mesma visão a respeito daquilo ali. E aí, quando você se abre para esse tipo de coisa, quando, né, assim, às vezes a pessoa está com medo, está no início, mas, será que vão pensar de mim? Não, esquece, porque crítica todo mundo vai enfrentar na vida, não interessa o que a gente vai fazer. E só pega uma pessoa que está do seu lado, que acredita na mesma coisa que você, sonha e faz. E vai indo que vai acontecendo, a coisa vai acontecendo. Eu acho que o mercado imobiliário, uma das vantagens muito grandes é que a coisa dá tempo da gente ir refazendo o produto, repensando o produto, ele é uma velocidade mais orgânica. A coisa acontece de uma forma não tão avassaladora como essa velocidade que a gente tem visto aí hoje em dia dos negócios, né? Que é, tipo, da noite para o dia tudo muda. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem uma estabilidade maior, então ele permite que a gente se concentre em buscar boas pessoas, bons parceiros, pensar um bom projeto, pensar um bom produto para daí fazer um lançamento. Então ele cabe novatos. Cabe ótimas ideias. Então, quanto mais boas ideias, bons parceiros, o mercado acolhe.
Eu acho que o mercado imobiliário não tem, assim, se a pessoa faz um bom produto com boas pessoas, não tem como dar errado. Muito difícil dar errado. Então acredite, se você está começando no mercado, acredite, ele é um bom mercado. Mariana, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por Muito compartilhar conosco essas suas experiências. Obrigada. Pessoal, muito obrigado e continue conosco, nós vamos ter mais entrevistas como essa aqui durante o ano. Até a próxima.